Num mundo global tão competitivo, qual será o fado dos produtos portugueses? Hoje trazemos-lhe bons exemplos de marcas que contribuíram para a revalorização de produtos ou do savoir-faire nacional. Das tradições às iguarias da vida portuguesa, seguimos as pisadas das marcas que levam Portugal ao mundo. Bem-vindos ao Pitch, eu sou a Marta Leite Castro. Pelos recantos do nosso país, escondem-se histórias por contar, sob a forma do artesanato tradicional. Estes saberes permanecem connosco até hoje e, aos olhos da vida portuguesa, podem ser, na verdade, o nosso futuro. Assim surge o Depósito, um projeto que promete modernizar e manter viva a identidade portuguesa. A vida portuguesa nasceu de uma vontade enorme de inventariar as marcas históricas portuguesas. Marcas com 100 anos têm todas histórias incríveis para contar. Foi uma forma também de eu ir descobrindo o meu país. Começámos também a ter marcas novas, mas funcionando com o saber fazer tradicional. Mais tarde fizemos aqui o Depósito, que é uma loja dedicada ao artesanato tradicional e ao artesanato contemporâneo. Temos produtos que vêm de todas as regiões de Portugal mesmo. Tanto pode ser os tapetes em lã de ovelha churra, feitos pela Dona Fátima numa aldeia ao pé de Mirandela, como pode ser a maravilhosa cerâmica do Redondo do Chico Tarefa, como podem ser pelas cadeiras de vime, da Madeira. Damos também protagonismo a vários projetos no país que têm cruzado designers com artesãos. Fazemos exposições destes projetos, trazemos os artesãos, aqui às vezes fazem também workshops, portanto também uma forma das pessoas perceberem que é o trabalho do artesanato, que nós muitas vezes não valorizamos como deveríamos. Gostamos de explicar ao nosso cliente a história das fábricas, a história de um produto. É completamente diferente uma pessoa apreciar um produto sabendo a sua história. Como é que as fábricas passaram pela guerra, como é que as fábricas sobreviveram ao longo da história do país no século XX, por exemplo. Há marcas que foram criadas por estrangeiros que vieram viver para Portugal. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma das marcas de sabonetes mais conhecidas que temos, a Aquebrito, que foi fundada por 2 alemães no Porto, foi a primeira fábrica de sabonetes em Portugal. Estou-me a lembrar do vinho do Porto, por exemplo, que é uma invenção dos ingleses. É muito interessante de perceber como as culturas cruzaram para fazer nascer coisas novas em Portugal e a partir do produto português. O que me conduz nesta aventura é perceber a cultura portuguesa. E isto é mais um projeto que é sobre identidade do que sobre a saudade. A minha curiosidade é perceber como é que estas pessoas, na maioria portuguesas, quiseram viver, o que é que fizeram, como é que moldaram as suas vidas neste espaço de território. Que matérias-primas é que encontraram, como é que fizeram produtos a partir delas, as manias, os seus gostos, por aí fora. É um bocadinho uma espécie de antropologia comercial. As nossas lojas serão, sobretudo, um museu vivo. As fábricas com quem nós trabalhamos, apesar de serem antigas, são fábricas que continuam a inovar. Se pegarmos numa fábrica, por exemplo, como a fábrica de lápis Viarco, veremos que nos últimos anos lançou uma linha muito inovadora, que é a linha Art Graph, que é uma linha de grafite solúvel. Algumas, é verdade, reservam formas de fazer as coisas muito manuais, e isso no mundo de hoje em dia é uma qualidade para muitos consumidores e muitas marcas. Outros, com a sua enorme experiência, conseguem inovar até a nível do mercado mundial. Aquilo que nós pensávamos que era o nosso atraso pode ser o nosso avanço.
O que é que eu quero dizer com isto? Nós, durante muitos anos, achávamos que isso de trabalhar com as mãos e tal era um sinal da nossa pobreza, do atraso em modernizarmos a nossa produção, ao contrário da Europa, construiu fábricas, automatizou a sua produção, etc. Mas que também perdeu uma grande capacidade de trabalhar com as mãos. Exatamente porque a nossa indústria modernizou-se mais tarde, nós ainda temos muito deste saber fazer manual. E esse saber fazer manual é, hoje em dia, no mundo, muito requisitado. O pastel de nata é hoje uma marca global. Dos cafés de Paris às pastelarias de Manhattan ou Singapura, é possível encontrar este doce conventual centenário comercializado a mais de 4 euros a unidade. Várias marcas contribuíram para o fenómeno global e levaram o pastel de nata às bocas do mundo. Vamos saber como é que se equilibram quase 200 anos de tradição com as oportunidades do mundo atual e como é que o turismo e a internacionalização dos mercados ajudaram ao descobrimento deste ícone gastronómico. Os pastéis chegaram aqui em 1837, a receita nasceu no Mosteiro dos Jerónimos e foi só depois da Revolução Liberal e das ordens terem sido expulsas em 1834 do mosteiro e dos conventos que a receita chegou aqui. Muita coisa mudou em quase 200 anos de história, há pequenas alterações que foram sendo feitas no sentido de podermos dar resposta à procura. Agora, aquilo que para nós não é negociável é a forma como os ingredientes são misturados, a forma como a massa e o creme são criados. No fundo, a receita é intocável. Estas partes do processo para nós são também fundamentais manterem-se artesanais. Este lado humano na produção é importante e faz toda a diferença. O Castro nasce da vontade do Rui Sanches em trazer uma experiência diferente que levasse o pastel de nata, sendo ele um símbolo icónico da pastelaria nacional. A preservação desta memória, porque para nós é muito importante poder trabalhar esta cultura e passar este legado. Todas as escolhas de arquitetura, de interiores, são sempre numa direção em que invoca essa memória, criando um ambiente de alguma forma nostálgico, não é? Que nos permite depois passar esta mensagem, passar esta experiência ao cliente. O cliente, seja local, seja estrangeiro, vai ter uma memória mais forte e essa memória depois resulta num testemunho, não é? E esse testemunho, de alguma forma, propaga aquilo que é o nosso saber, a nossa tradição. O turista pode ser muito mais do que só um cliente, não é? Ele é um embaixador que também leva a nossa cultura. Daí uma responsabilidade tremenda que está sempre a fazer o melhor para garantir que depois o testemunho é o melhor possível. Houve aqui uma diferença ao longo dos últimos 20, 30 anos muito acentuada no crescimento de turistas e claro que isso se reflete também no volume de vendas. Portanto, os turistas são uma parte muito importante para nós e para o país, como é evidente. Queremos é dar um serviço de qualidade e um produto de qualidade e que seja português, estrangeiro, saia satisfeito com uma boa experiência, no fundo, para isso que trabalhamos. A receita mantém-se original, no fundo nós replicamos hoje a receita que era feita em 1837. Os mestres são fundamentais, são eles que fabricam a massa e o creme do pastel de Belém, são eles que sabem a receita secreta e são eles que produzem a matéria-prima, esticar a massa, o cortá-la, o moldá-la, a seguir vamos encher com o creme, eles vão ao forno e depois então servir aos clientes. Portanto, o papel dos mestres é fundamental. Para nós é fundamental trazer tudo o que é fabrico artesanal, que nós trazemos para respeitar exatamente tudo aquilo que é a herança desta memória. Toda a parte técnica de termos o ateliê permite-nos criar uma proximidade e autenticidade muito transparente com o cliente. A experiência do Castro começa logo na observação, não é só o paladar, é a parte visual também. É um conjunto de experiências sensoriais que conseguimos na experiência Castro. A nossa massa é feita todos os dias em fornos de alta temperatura, mas de cozedura lenta. O nosso recheio em si tem notas cítricas muito específicas que vão buscar também aquilo que é o melhor da suavidade do pastel de nata em si. É verdade que o pastel de nata está na moda. Uma coisa é certa, com ou sem expansão, não iremos nem queremos de forma nenhuma perder aquilo que é a nossa identidade.
a nossa imagem de marca, a nossa tradição, que é também aquilo que nos dá qualidade e que nos diferencia. Hoje em dia a imagem vende muito, para nós sempre foi importante ter um packaging atrativo, mas acima de tudo que mantivesse as características do produto e que o condicionasse da forma que nós pretendíamos. Não é só o packaging, são as salas, é a decoração. Há elementos que, tal como a receita, são históricos nesta empresa e o azulejo é um deles. Estas instalações têm azulejos com cerca de 200 anos e é um elemento também representativo do país e, portanto, faz todo o sentido que uns e outros andem de mão dada. Esta ideia do ouro sobre azul, há muito dourado e há muito azul escuro, precisamente por esta ideia de excelência, esta ideia de perfeição. Trabalhamos com artistas portugueses para fazer as montras, neste momento temos montras da Joana Astolfi, que têm imensa presença e que acrescentam valores àquilo que é o saber nacional. Escolhemos a Vista Alegre para desenhar as nossas louças Castro e, no fundo, acho que esta afirmação da valorização do nosso património que distingue e que torna completamente diferente a experiência Castro. O facto deste ser o único local no mundo onde os pastéis de Belém são produzidos e comercializados, acho que também é algo difícil de quantificar o valor que isso tem, a autenticidade, o facto de ser único. Quanto mais conhecida é a marca, maior a expectativa de quem nos visita, mas é uma responsabilidade que nos agrada porque é sinal de que se fala dos pastéis de Belém, que as pessoas gostam de cá vir, que têm curiosidade em conhecer. De acordo com o World Footwear, o consumo mundial do calçado deverá crescer 8,4% em 2025. O setor tem um legado extenso em Portugal e um peso relevante na nossa economia. A competitividade forçou a revolução e aquele que é um setor tradicional diferenciou-se e soube reinventar-se através do saber fazer e da inovação. Qual o segredo da mudança de um setor tão identitário da economia e da cultura portuguesa? A indústria portuguesa do calçado exporta atualmente 90% da sua produção para 170 países. Hoje somos reconhecidos um pouco por todo o mundo, exatamente pela excelência da nossa produção, pelo design, pelo nosso serviço. Se nós produzimos cada vez melhor calçado, com melhores materiais, tendo todas as ferramentas do ponto de vista da produção, do desenvolvimento das coleções e da sua comercialização, naturalmente vamos sendo procurados por marcas cada vez mais qualificadas também. O papel da inovação e design foi crucial para o lançamento. Quando nós criamos a marca, a primeira coisa que nasceu foi o produto. Tinha que ser inovador, diferenciador, porque é a primeira coisa que toca nos olhos do consumidor. O cheiro a lemon jelly vem o cheiro de limão. O conceito surge naturalmente de uma pesquisa de muitos anos à volta de oportunidades de negócio, de perceber que a área do plástico e a particularidade que o plástico tem, as suas características, as suas funcionalidades, nomeadamente naquilo que a lemon é muito conhecida, que é a água. O nosso material absorve a água perfeitamente no verão e expele a água no inverno. Quisemos eternizar modelos icónicos, tradicionalmente feitos em pele, e transformá-los em cores hiper divertidas, muito confortáveis e muito ligados também a um aspecto que era como trabalhar o plástico de uma forma mais sustentável. Bem, a evolução tem a ver com o princípio, naturalmente, do meu trabalho ao longo de muitos anos. Iniciei muito cedo e foi sempre o meu foco de obter uma qualidade de excelência. Isto é um sapato de luxo, naturalmente, só pela sua qualidade, mas a reverência, o aspecto do sapato em si, a forma, as solas, o material, quer dizer, toda essa conjugação em que nós também temos o nosso salva-ferro, não é? Também sabemos o que queremos e acompanhado também com o estilismo e vamos fazendo sempre esse trabalho que de facto é o que nós melhor sabemos fazer ao longo de muitos anos. Portugal é hoje cada vez mais uma grande referência a nível internacional. Nós somos o segundo produtor de calçado da Europa, a seguir a Itália. Somos um dos principais players internacionais, nomeadamente na produção de calçado em couro, e nós somos procurados pela excelência da nossa produção, pelo serviço que apresentamos e hoje cada vez mais também pela imagem que esta indústria consegue passar. A marca, quando nasceu obrigatoriamente para o mundo. Não havia outro caminho. Nós quisemos estar nas maiores feiras internacionais. Temos mais de 30 países hoje que compram os nossos produtos em muitos sítios. Nós tivemos conhecimentos em Inglaterra. Um mercado quase que nós não estávamos ainda a trabalhar. Em 2019 ganhamos o prémio da marca de Carbon Footprint do ano. Pop-ups convidadas por grandes retalhistas ou estar na Lafayette para nós foi mais um marco.
somos um país pequeno e a marca é portuguesa. É extremamente importante sermos reconhecidos a nível dos países estrangeiros, porque foram eles que nos deram essa notoriedade. Não foi em Portugal. Foram feiras internacionais que se fizeram ao longo dos anos, que de certa forma ajudou também a levar o nosso produto com a imagem portuguesa para o mundo fora. O que nós temos procurado fazer nestes últimos 15, 20 anos é alterar a percepção internacional que se tem dos nossos produtos e da nossa indústria. E hoje os consumidores estão disponíveis para investir um pouco mais num par de sapatos, sabendo que eles são portugueses. É uma mudança completamente estrutural na percepção da nossa indústria no plano internacional. Procuramos também muitas vezes parcerias com outros produtos, que até podem ser relógios, como já fizemos. Fazemos assim parcerias também em locais próprios, em que isso dá um reconhecimento requinte de qualidade, de postura, de luxo. E somos convidados para participar num evento a nível estrangeiro e que isso é, na realidade, aquilo que nós temos feito e temos apresentado, porque somos reconhecidos. A Bentley fez anos e no seu livro de história tem lá 2 páginas únicas de sapatos e são carros santos portugueses. É um produto ímpar, é um produto de alta qualidade e nós temos que estar no mercado com uma visão, na realidade, sempre mais acima da média. Temos feito colaborações com várias marcas, como este projeto que fizemos agora com a Balena, que é no fundo uma empresa que desenvolve materiais bioplásticos que vão mudar o mundo e nós estamos com eles desde o primeiro dia, muitas vezes fazendo investimentos se calhar maiores que a nossa capacidade, mas porque acreditamos que sobretudo a parceria, a colaboração é o que vai nos levar ao sítio onde nós queremos estar. Somos mais fortes em conjunto que somos sozinhos. O saber fazer é fundamental. Nós temos empresas de terceira e quarta geração, 70, 80, 90 anos ao serviço da indústria. Continuamos a acreditar no futuro da indústria de calçado em Portugal e por esse motivo temos em curso o maior investimento de sempre no nosso setor e essa, de certa forma, é a maior prova de confiança no futuro da nossa indústria. Continuamos a investir na produção, na qualificação, na sustentabilidade e também na qualificação dos nossos colaboradores, porque só assim podemos naturalmente ter empresas mais competitivas e cada vez mais apetecíveis no mercado externo. Esta semana, a convite do Clube de Criatividade de Portugal, Sérgio Henrique Santos traz-nos como inspiração o Pesadelo, uma campanha disruptiva que abriu portas a uma nova forma de comunicar. O anúncio que eu trago aqui hoje chama-se O Pesadelo e foi feito pelo Guaraná Antártica durante o Mundial de 2006 e que conta com a presença do Diego Maradona. Eu escolhi esta pelo facto de ter sido a primeira vez que uma marca brasileira utilizou e conseguiu convencer o Diego Maradona a fazer um anúncio para uma marca brasileira e, acima de tudo, a vestir a camisola da seleção canarinha e contracenar junto a estrelas na altura como o Ronaldo e o Kaká. Esta campanha é muito interessante porque vocês vão ver durante o anúncio o Diego Maradona, arqui-rival, obviamente argentino, da seleção brasileira, a usar a camisola da seleção canarinha e a cantar o hino brasileiro. Apesar da ideia ter sido completamente original, quando foi apresentada ao cliente ela foi chumbada. Ela depois foi testada e o que aconteceu obviamente é que a campanha, ainda hoje é uma das campanhas mais populares no Brasil, foi a primeira que abriu palco para que depois outras marcas mais tarde utilizassem também a presença do Diego Maradona. Creio que estou bebendo muito Guaraná Antártica. Espero que gostem do anúncio porque ele é realmente divertido, original, isto há 18 anos atrás. Os maiores craques do mundo um dia já sonharam em jogar na nossa seleção. Guaraná Antártica e Seleção Brasileira. Ninguém faz igual. Obrigado por estar connosco. Seguimos nas redes sociais. Este é o Pitch, o programa de Brand and Content na CNN Portugal. Pitch, Brand and Content.